Os números oficiais que estão sendo divulgados durante o atual governo Lula não são confiáveis. E são os próprios responsáveis pelo levantamento, cálculo e divulgação desses dados que estão denunciando essa situação. Veja só essa matéria publicada na tarde de ontem. Servidores do IBGE fazem abaixo-assinado contra presidente e defesa da autonomia. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é responsável pelo cálculo de vários índices muito importantes para o nosso país, como é o caso da inflação, a variação do PIB, a taxa de desemprego e tantos outros dados que são essenciais para que as políticas públicas sejam definidas de forma que as necessidades reais da população sejam atendidas. Além disso, esses números servem como métrica para avaliar também a gestão de um governo. Se os dados são favoráveis, os políticos integrantes do governo começam a utilizá-los para a sua autopromoção. O problema é que esse instituto, que deveria ser estritamente técnico e imparcial, está sofrendo ao longo desses últimos anos com uma grave interferência política. E a peça central nessa história é o cara colocado por Lula na presidência da instituição, Márcio Postman. Esse cara já foi colocado anteriormente por Lula, no seu segundo mandato presidencial, na direção do IPEA, outro instituto que deveria ser extremamente técnico. A gestão de Postman no IPEA se estendeu até a metade do primeiro mandato de Dilma Rousseff e já naquela época ele foi alvo de denúncias dos próprios servidores do instituto por estar aparelhando o órgão. Mais tarde, Postman presidiu também a Fundação Perseu Abramo, que pertence ao PT, partido ao qual ele é afiliado há décadas. Em paralelo a isso, ele foi candidato ao cargo de prefeito de Campinas em 2 ocasiões, 2012 e 2016, e ao cargo de deputado federal em uma ocasião, em 2018. Em nenhuma delas ele foi eleito. O recado da população de Campinas e do estado de São Paulo foi muito claro: não queremos esse cara em um cargo na administração pública. Mesmo assim, Lula, como presidente da República, considerou que ele seria a melhor escolha para presidir o IBGE desde agosto de 2023. De lá para cá, Postman colecionou várias denúncias e críticas feitas por servidores do Instituto. Só que o resultado disso, em vez de ser alguma alteração na sua gestão ou até mesmo a sua saída do cargo, acabou sendo apenas retaliação aos servidores que se opuseram à sua conduta duvidosa. Tudo isso culminou na carta aberta e no abaixo-assinado divulgados pelos servidores, datados deste mês de fevereiro e noticiados na tarde de ontem, como eu mostrei anteriormente. Na matéria da Gazeta do Povo, a carta é disponibilizada na íntegra e nela os servidores dizem o seguinte: não se trata de disputa pessoal, não se trata de divergência ideológica, trata-se da preservação de uma instituição de Estado cuja credibilidade foi construída ao longo de quase 9 décadas de compromisso com o rigor metodológico, a neutralidade técnica e o interesse público. O IBGE não pertence a governos, pertence à República. Na sequência, são listadas as dezenas de exonerações ocorridas em 2023, 2024 e 2025, com destaque para o desligamento de Rebeca Palles, coordenadora de Contas Nacionais, ocorrido em 2026, durante o processo de construção da nova base do PIB. Esse caso foi descrito pelos servidores como o momento em que a ruptura alcançou o núcleo mais sensível da produção estatística brasileira. A nota também afirma, logo adiante, claramente o seguinte: o acúmulo desses episódios revela um padrão objetivo, substituição reiterada de quadros experientes em áreas estruturantes, em momentos sensíveis e sem fundamentação técnica publicamente explicitada. E logo abaixo vem um ponto ainda mais grave, que é uma alteração estrutural relevante ocorrida: a possibilidade de que microdados coletados sob sigilo estatístico passem a ser custodiados em infraestrutura externa à autarquia. Os próprios servidores alertam que a credibilidade do IBGE sempre esteve associada não apenas à qualidade metodológica, mas ao controle integral, interno e institucional de seus processos de coleta, tratamento e guarda de informações. A gravidade dessa situação é tanta que na própria nota é explicitado que os dados que são calculados pelo IBGE orientam decisões públicas e privadas que movimentam trilhões de reais. Se a credibilidade do IBGE é tensionada, não se fragiliza apenas o Instituto, fragilizam-se políticas públicas, decisões orçamentárias, relações federativas e a própria segurança jurídica do Estado brasileiro. Resumindo tudo o que foi dito até aqui, nem mesmo os servidores do IBGE confiam no que é divulgado hoje pelo Instituto, pois as ações tomadas pela presidência de Márcio Postman comprometem gravemente a credibilidade do trabalho exercido. Agora eu pergunto, se nem mesmo quem está ali dentro pode confiar nos números divulgados, como é que o cidadão brasileiro poderá confiar?
O recado para a população é muito claro. Em vez de melhorar a realidade da população, o governo Lula está fazendo de tudo para maquiar o que acontece no país. Esse governo não se importa com as pessoas, ele se importa com votos. Eu ainda preciso comentar sobre outra informação importante, que é um reflexo do que eu falei até aqui, inclusive, mas antes eu peço 1 minuto da sua atenção para esse recado. A Gazeta do Povo completou 107 anos de história nesse mês de fevereiro, mas o melhor presente foi reservado para você. Ao longo de mais de um século, a Gazeta mostrou que credibilidade e confiança se constroem com jornalismo sério, com compromisso com a verdade, com a coragem de enfrentar os poderosos e denunciar esquemas de corrupção. Nesses últimos anos, ficou mais claro do que nunca para o cidadão brasileiro o quanto está difícil confiar naquilo que é divulgado pela grande imprensa. Seja por interesses financeiros ou ideológicos, o fato é que o jornalismo brasileiro se perdeu e a confiança do leitor foi junto. Esse cenário mostra o quanto é essencial ainda termos com quem contar para ficar bem informados a respeito dos fatos e também o quanto é importante apoiar quem segue firme nessa luta. Pensando nisso, a Gazeta do Povo liberou uma condição especial. Por apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses, você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo do jornal. Você não ouviu errado, é apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Para aproveitar essa chance, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code aqui no canto. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo e apoie o jornalismo que não tem amarras com o poder. Bom, como eu falei anteriormente, eu ainda preciso comentar sobre outra informação importante, que é um reflexo de tudo que eu falei nesse vídeo. Olha só essa outra matéria. Dívida pública federal sobe para 8,64 trilhões de reais em janeiro, diz Tesouro. Esse número faz parte do relatório mensal da dívida divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 25 de fevereiro. E qual é a relação entre isso e a situação que eu descrevi do IBGE? Muito simples. A variação do PIB, que é calculada pelo IBGE, interfere diretamente na capacidade de endividamento do país. Explicando da maneira mais simples possível, se os números relacionados ao PIB são maquiados para favorecer o governo em exercício, o Brasil pode acabar se endividando mais do que realmente poderia. É como se um cidadão recebesse um salário real de R$5.000 por mês, mas a sua folha de pagamento apresentasse o valor de R$10.000 por mês. Ao contratar um financiamento, por exemplo, esse cidadão acaba contraindo uma dívida com base nos 10 mil mensais, que é uma renda que, na verdade, ele não tem. Eu chamo a atenção aqui para o gráfico com o histórico desse índice. Veja só, perceba a proporção de crescimento ao longo dos anos. 1,69 trilhão em 2010, 2,12 em 2013, 3,11 em 2016, 5,01 em 2020, ano da pandemia, 5,95 em 2022 e daí para frente uma aceleração. 8,63 em dezembro de 2025 e 8,64 agora em janeiro de 2026. Traduzindo, o governo Lula está apresentando um crescimento da dívida pública federal em uma velocidade equivalente à da pandemia, só que sem enfrentar uma pandemia ou qualquer outro fator externo relevante. Agora eu pergunto, você tem dúvidas ainda quanto ao rumo em que o PT está levando o Brasil?